Vamos iniciar mais uma sessão do Centro de Estudos, hoje com a palestra do professor Talvani Marins de Moraes, que é membro titular da Academia de Medicina do Rio de Janeiro, livre docente da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Unirio, professor da Escola de Magistratura do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro e professor do Programa de Ensino e Pesquisa em Psiquiatria Forense do IPUP, com a palestra Autópsia Psiquiátrica e Autópsia Psicológica. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a presença do professor Talvani, uma presença ilustre aqui para o nosso Instituto de Psiquiatria, e informar a todos que essa palestra está sendo gravada, assim como as perguntas que virão, e serão transmitidas por um grupo de webconferência como um grupo de interesse especial, SIG da Telesaúde, IPUB, UFRJ, RUT, RNP, e como curso de extensão da UFRJ em Educação Permanente em Saúde Mental e Psiquiatria, ambos com possibilidade de integração entre palestrante e participantes. Obrigado. Bom dia a todos. Estamos aqui às voltas com informática, mas parece que resolveu tudo. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer a todos a honra de estar aqui neste Instituto de Psiquiatria, atualmente sob a direção do professor Jorge Aguelino da Silva, meu amigo, meu companheiro e psiquiatra forense dos mais respeitados. E o professor Alexandre Valença, que me convidou para aqui estar, que eu considero um grande amigo, também um grande psiquiatra forense, e posso até, pela distância, colaborador de formação junto comigo. Para mim é muito emocionante estar aqui no Instituto, porque eu sou muito inquieto, vou falar de pé que é melhor. Eu acabo caindo na cadeira aqui. O Instituto, para mim, é uma memória muito feliz, Instituto de Psiquiatria, porque a minha formação foi feita aqui. E a gente, pelo fato de viver muito, a gente, inclusive, começa a presenciar fatos históricos. Esse auditório aqui não existia no meu tempo de aluno, estava em construção. O professor Leme Lopes, que era o titular da época, se empenhava para que fosse construído esse auditório. Isso aqui era um esqueleto, ainda do tempo do velho hospício. Esse terreno todo aqui é o terreno do velho hospício, como vocês sabem. E depois, na minha época, era só o auditório antigo, Henrique Roxo, onde nós tínhamos aulas práticas e reuniões, etc. Essa memória me é muito agradável, porque foi um tempo em que nós, todos alunos da época, contemporâneos, nós imaginávamos naquela época e sabíamos tudo. É curioso, Quando você é aluno, você vai estudando. Então, o Jaspier, o Schneider, Maria? A gente acha que sabe tudo, E depois de 52 anos de formado, que eu faço esse ano, a gente descobre que não sabe nada. A mente humana vai muito mais além dos nossos livros, Márcio? A coisa é muito mais complexa. Mas isso é apenas um devaneio, porque me pediu o Alexandre que eu falasse hoje sobre a autópsia psicológica, que é um assunto que até chama a atenção de nós, médicos, e em especial psiquiatras, psicólogos, etc. Porque eu me lembro quando eu apresentei pela primeira vez esse assunto num congresso brasileiro, foi lá em Brasília, o auditório ficou lotado com gente sentada pelo chão. Eu digo, calma,
queria avisar vocês que eu não vou trazer nenhum cadáver para tentar fazer uma análise, né, do cadáver. Não é nada disso, porque pelo fato de eu ser médico legista também, as pessoas fantasiam, né? Alguém pode ter dito para o outro, vamos lá ver essa palestra do Talvani, porque eu acho que ele vai trazer um cadáver para a gente examinar e tal, né? Então, na realidade, esse aí é um termo criado. Nós vamos ver aqui nas transparências que eu trouxe apenas como referência. É um termo criado diante de uma situação muito comum em medicina legal, em avaliação médico-legal, que é a questão, quando ocorre uma morte violenta, a dúvida que pode o juiz ter, a própria investigação, se a morte ocorreu por acidente ou se foi um homicídio. É uma morte criminosa, obviamente. Obrigado. Então, esse termo, na realidade, é um... Vou voltar aqui. Autópsia psicológica. Ela é uma perícia psiquiátrica forense, com contribuição, obviamente, da psicologia também. Por isso tem esse nome. Essa dúvida a esclarecer, isso caiu no meu colo, vamos assim dizer, eventualmente, a pedido de um advogado criminalista. Qual era a história? Depois eu vou mostrar os dados. Uma senhora de 45 anos foi denunciada por homicídio. E como vocês sabem, no tribunal do júri, quando se trata de crime contra a vida, quer dizer, o homicídio, o processo tem duas fases. Ele tem uma fase inicial, semelhante aos outros processos judiciais, onde há interrogatório, onde há testemunhas, etc., colheita de provas, e tem uma segunda fase, que é exatamente a fase quando o juiz que fez o trabalho de levantamento da primeira fase, ele conclui que há indícios veementes de autoria e de materialidade para que a pessoa vá ao tribunal do júri. Por isso é um processo em direito, todo advogado sabe que chama-se processo bifásico, tem essas duas fases. Então, quando esse advogado criminalista, voltando à história, me chamou, Talvani, eu estou com um problema aqui com uma senhora e ela está sendo acusada de homicídio em relação ao marido. E está na fase de ser ou não pronunciada. O que é isso? É a conclusão da primeira fase. Quando o juiz se convence da culpabilidade, ele pronuncia. Tanto que há uma frase medieval, você já deve ter visto nos jornais, etc. Essa chamada sentença de pronúncia, que não é uma sentença, é uma decisão de pronúncia, ela termina dizendo, lance-se o nome do réu no rol dos culpados. Ora, isso é uma pedrada em qualquer réu, né? Se é para lançar o nome no rol dos culpados, vai dizer que eu sou culpado. Não é possível. O juiz acha que eu sou culpado. Mas aí vai para a segunda fase. Isso é só um detalhe para esclarecer a vocês por que surgiu esse estudo. Numa segunda fase, vai então para o tribunal do júri. E aí os jurados são soberanos para condenar ou absolver. Bom, isso é apenas uma pequena tintura. O que aconteceu nesse caso? Ela não tinha sido ainda pronunciada. Estava para ser pronunciada. E o advogado me disse, olha, Talvani, eu tenho impressão que se houver a pronúncia, ela vai ser condenada. Que a história é toda desfavorável a ela. A história criminal. E qual era a história? Essa senhora, como eu falei, de meia idade, era a segunda esposa de um senhor já idoso. Senhor idoso, que já tinha tido um primeiro casamento, do qual resultaram 3 filhos, e ele, ao ficar viúvo e ao pretender, posteriormente, se casar novamente,
reuniu os filhos e dividiu um grande patrimônio. Apenas um parênteses. Se vocês pretendem trabalhar na área judicial, vocês vão ver. As grandes questões estão sempre envolvidas em grandes patrimônios. Tá? As pessoas mais pobres não têm grandes questões. Tá? Eu nunca vi interdição de pobre. Tá? Por quê? Porque não há o que interditar, né? Em termos... Na realidade, está sempre envolvido patrimônio de dinheiro. Tá? Então, voltando à história. Os filhos foram aquinhoados, ele em vida doou parte do patrimônio para os filhos ficaram satisfeitos e tal. O tempo correu e aí ele chamou novamente os filhos para avisar que ele pretendia se casar novamente com essa senhora que ele conheceu, etc. Muito bem. No primeiro momento não houve nenhuma objeção, mas ele se casou e ele, já muito idoso, começou a apresentar uma série de patologias em razão não só da idade, como problemas que ele já trazia, né, do organismo dele. Então, para sintetizar, depois eu vou mostrar os dados para vocês, esse senhor, então, aparece num determinado dia morto por precipitação do terraço da cobertura onde eles moravam, o casal morava. Nesse local, segundo as investigações, só estava a esposa e mais ninguém, eram só os dois. E a perícia criminal, vou mostrar a vocês, não esclarece adequadamente, porque existem parâmetros para ser avaliados na criminalística, não esclarece adequadamente se teria sido acidente, suicídio ou homicídio. Diante dessa situação, um dos filhos comparece à delegacia policial e lança a dúvida que essa senhora teria lançado o pai dele para se apropriar da fortuna, porque, embora ele tenha feito doações aos filhos, ele conservou um patrimônio razoável, era um homem muito rico. Bom, aí começa o trabalho da autópsia. Por isso que falei tudo isso para tentar justificar para vocês que numa instituição psiquiátrica, tá, por que discutir esse assunto? Tá? Na realidade, é um trabalho que cabe ao psiquiatra investigar e ao psicólogo também. Porque a dúvida só vai se esclarecer ou não num estudo retrospectivo da personalidade e das condições de vida desse homem. E isso a justiça usa muitas vezes. Tá? Por exemplo, tem um tipo de perícia psiquiátrica que eu gosto muito de fazer, porque é muito desafiante. Eu sempre gostei das questões desafiantes. Uma das perícias difíceis, mas muito boa de fazer, pelo menos eu acho, é a anulação de testamento. Não sei se vocês sabem, juridicamente, o testamento só passa a ter existência real e jurídica após a morte do testador. Enquanto ele estiver vivo, é apenas uma intenção. Ele demonstra num documento chamado testamento. Só quando ele morrer, o testamento passa a ter validade. Ora, nessa hora, às vezes aparece um parente, um filho, um irmão, um tio, uma pessoa da família, interessado em anular o testamento, dizendo que a pessoa, ao testar, não tinha condições plenas mentais para fazê-lo. E aí, então, há um desafio psiquiátrico e psicológico. Principalmente psiquiátrico. Vamos estudar a personalidade pregressa dessa pessoa, a conduta dessa pessoa, e eu defendo um ponto que tem sido, em alguns processos, vitorioso. Eu analiso muito o que eu chamo de coerência existencial. O que é isso? Todos nós
temos os nossos laços afetivos que surgem durante a vida. Então, existem pessoas com as quais nós temos um laço maior, instituições com as quais nós temos um vínculo maior do ponto de vista afetivo. É natural, é a tese que eu defendo, que ao testar eu favoreça essas pessoas ou essas instituições. Quando há uma incoerência no que a pessoa foi durante... E como é que eu vou colher isso? Vou colher através de testemunhos, através do estudo da biografia da pessoa, etc, etc. Quando há um impasse entre o que a pessoa defendia, entre o que a pessoa se aliava afetivamente e o que ela determinou no testamento, eu chamo de incoerência existencial. Já fiz alguns casos e essa tese foi aceita pelos tribunais, porque na realidade nós espelhamos naquilo que determinamos o que nós afetivamente temos de ligação. Quando aparece uma coisa disparatada, é evidente que há uma incoerência total. Alguns juízes aceitam, outros não, mas é uma tese que eu tenho defendido, porque é preciso na justiça que nós, eu diria, parodiando os juristas, nós que somos operadores, né, da vida mental, os juristas costumam dizer que eles são operadores do direito. Nós somos operadores da vida mental, né? Temos que nos valorizar. Então, nós temos possibilidade de investigar. É claro que diria algum colega aqui, bom, mas isso não é matematicamente correto. Não, não é. É uma probabilidade. Não é uma certeza. Como na autópsia psicológica, que eu vou passar aqui, não é uma certeza, é uma probabilidade. Mas vamos lá. Essa autópsia psicológica, esse nome, ela apareceu dentro de um conceito psiquiátrico forense de natureza vitimológica, para o estudo da vítima, né? Deixa eu voltar. E eu disparei aqui no seu livro. Aqui mesmo vou mexer, porque não sei, o aparelho disparou ao contrário do que eu queria. Bom, está aqui. Aí você passa para aqui, Alexandre. Tem essa incumbência, em nome da nossa amizade, né? Bom, é um estudo vitimológico, como eu falei. E ele tem fundamentos psiquiátrico forense e psicológico forense, obviamente. Nós vemos lá que através da autópsia você avalia o quê? A maior probabilidade, não é a certeza, mas é a maior probabilidade da dinâmica de uma morte em razão de problema psiquiátrico. Quando existe dúvida relevante, não esclarecida pela investigação. Essa é a definição. Volta um pouquinho, Alexandre. Mexeu aí? Não. O outro. É esse aqui. O Rosner, todos nós conhecemos, né, no livro dele, de psiquiatria forense, ele dá esse conceito. Porque, como eu falei no início, esse termo surgiu nos Estados Unidos. Surgiu nos Estados Unidos. E o primeiro caso foi em 85, na Suprema Corte do Estado da Califórnia. Houve uma dúvida levantada sobre suicídio por uma companhia de seguro. Os Estados Unidos é movido a seguro, né? Nós estamos começando nessa linha também, né? Então, a companhia de seguro, diante de uma indenização que teria que pagar por morte de um segurado, questionou nos tribunais e foi até a Suprema Corte, vejam bem. A Suprema Corte é como se fosse o Supremo aqui. Como disse o Peluso, né, certa feita, que foi do Supremo,
é quem pode errar por último, né? É a última instância, não tem por onde. Então, errar por último é ali mesmo, né? Então, lá na Suprema Corte, houve o questionamento da companhia de seguro. Não podemos pagar a indenização porque temos dúvida se foi suicídio ou não. E, no caso, havia uma cláusula contratual de que, se fosse suicídio, não pagaria a indenização. Então, esse é o caso. Em 85, né? Havendo dúvidas significativas sobre a probabilidade de suicídio, é que se levanta. Aqui no Brasil, eu não vi na área civil, quer dizer, questão de indenização, ninguém levantar isso, que eu saiba pelo menos. É claro que o meu conhecimento é limitado ao que eu leio, ao que eu ouço, né? Ao que eu assisto. A única área que questionou, e eu fui o primeiro a ser questionado nesse caso, não é porque eu queira ser pioneiro, não. Eu já sou velho, quer dizer, para ser pioneiro fica ruim, né, Maria? Não está legal. Então, mas foi o primeiro no Brasil, que eu saiba, a ser chamado a opinar sobre um caso de autópsia psicológica. Tanto que o advogado, quando eu falei para ele, olha, eu só vejo um caminho aí. Vamos tentar fazer uma autópsia psicológica do caso. Ele disse, autópsia psicológica? Deve ter pensado a mesma coisa, né? Que os alunos pensaram no Congresso. Como é que ele vai fazer? O cidadão já morreu, já foi sepultado. No caso era até pior, já tinha sido cremado. A família optou pela cremação. Então, como é que ia se fazer um estudo psiquiátrico e psicológico de alguém que virou cinza, né? Quer dizer, então, na realidade, o advogado tomou um susto. Que diabo é isso de autópsia? Aí eu expliquei rapidamente e peguei os dados do caso e fui estudar. Tá? Lembram-se que eu falei que estava às vésperas de uma denúncia, né? Que a denúncia necessária, a denúncia, uma pronúncia. A pronúncia necessariamente iria levar a senhora para o tribunal do júri. Então, a perícia psiquiátrica, só para lembrar, todo mundo sabe, é um dos ramos do exame médico legal, né? Tanto é que nós temos dois ilustres na mesa, o Jorge presidindo e o Alexandre coordenando, são psiquiatras forenses. Temos alguns no auditório, tá? São brilhantes psiquiatras, tem o professor Joseph Feinberg, que faz perícia também, quer dizer. Na realidade, é um ramo da medicina legal, a perícia psiquiátrica forense. Você tem a perícia, colegas psicólogos aqui também, existe a perícia psicológica forense, mas não é dessa que eu estou tratando da psiquiátrica forense, cuja raiz é médica, né? Cuja raiz, o esteio é médico. Então, o que acontece? Nós temos várias perícias psiquiátricas forenses, só para recordar, na área penal. Então, temos a questão do acusado, quanto à imputabilidade, a questão da dependência de drogas, que tem sido motivo de questões jurídicas cada vez mais interessantes. Eu estou atualmente estudando muito a questão a patologia dos impulsos, porque há alguns colegas, respeitáveis colegas, não vou dar nome de ninguém, mas são muito conhecidos, que têm uma posição na área penal de achar que o doente é dependente, dão o diagnóstico de dependência, e por causa da ideia jurídica do processo penal, que diz o seguinte, é o modelo do artigo 26, né, do Código Penal, que não basta ter a doença, é preciso que a doença seja responsável pela alteração do entendimento ou da autodeterminação, quer dizer, os dois planos que o direito penal leva em consideração é o entendimento e a cognição, e direito penal, e manuseio livre da vontade. O que acontece? Levam esse conceito para a questão da dependência. Eu discordo.
embora a lei que cuida da dependência fale isso, o conceito da Organização Mundial de Saúde e Dependência, que todo mundo conhece, afirma taxativamente que, existindo dependência, há prejuízo parcial ou total da vontade. Chega a usar até uma expressão muito forte em português, escravização à droga. Todos nós que trabalhamos nessa área sabemos. O leigo, por exemplo, não entende. No alcoolismo, por exemplo, não entende que aquela iniciativa de buscar bebida alcoólica para se embriagar compulsivamente, que aquilo é voluntário. O leigo acha isso. Tanto que cada um de nós já ouviu no consultório a expressão por parte do parente da esposa ou do filho, olha, ele é um sem vergonha. Ele recebe o salário dele e antes de chegar em casa gasta tudo no boteco bebendo. Por quê? Porque o ato, aparentemente, é voluntário, a meu sentido. Mas ele já é comprometido na raiz com a capacidade de avaliação que deu esse efeito. Senão a Organização Mundial de Saúde não tinha usado a expressão escravização. Por que escravização à droga? Porque é compulsivo. Pode ser parcial ou total, mas é compulsivo. Então eu venho defendendo essa tese há algum tempo e não nego que eu já tive a outra posição. E a cabeça da gente vai evoluindo. Né? Não sei se vai evoluindo ou evoluindo, né, Maria? Isso é uma questão para você estudar, mas a cabeça da gente vai mudando. Né? Então, na realidade, eu já fiz laudo em que eu afirmava o princípio legal, né, biopsicológico, no caso da dependência. Hoje eu não aceito mais. Se é dependência, com todas as características diagnósticas, a vontade está comprometida. Mas vamos em frente. Isso é apenas um comentário. Eu aproveitar a oportunidade, já que aqui está a elite da psiquiatria e da psicologia, a gente deixa essas sementezinhas. Né? Eu sei que tem muita gente que vai dizer, ele está completamente fora da realidade. Está falando bobagem. Tudo bem. Não, só para terminar ali, a vítima, você está preocupado com a hora, né? Você sabe que eu falo demais, né? O Jorge também sabe que eu falo demais. Enquanto o auditório não dormir, eu vou falando. A vítima, nós temos vários exames forenses para avaliar a vítima. E ali nesse grupo está a autópsia psicológica. Como eu falei, probabilidade de causa jurídica de morte. Por que causa jurídica? Porque a causa médico-legal, nós sabemos, é dado pelo exame médico-legal. É o diagnóstico, o que aconteceu, o que ocasionou a morte. Mas a causa jurídica é outra coisa. É, através do estudo daquela morte, se há possibilidade de afirmar se foi suicídio, homicídio ou acidente. Isso é a complementação da investigação. O médico legista não diz se foi suicídio. Nós tivemos até historicamente um caso grave no tempo da ditadura, que foi o caso em São Paulo do Vladimir Herzog. Os médicos afirmaram que era suicídio. Não pode, não tem condição, com aquele exame que eles fizeram, não tem condição que foi suicídio. Ah, mas houve enforcamento. Sim, houve enforcamento. Mas o enforcamento pode ser homicida também. É até judicial, já foi, né? Nosso Tiradentes não foi pelo enforcamento? E não foi suicídio. Seguramente o Tiradentes não estava pensando em morrer. Não queria morrer. Foi um enforcamento homicida, ou judicial, no caso. Tá? Então, o médico legista, ele diz as condições da morte. Tá? Agora, a probabilidade maior da causa jurídica é quem vai dar a investigação. É o exame criminalístico, é o exame complementar, tudo isso. É um universo. Isto que às vezes não se tem nem a causa final. Muitas vezes tem dúvida, e aí vai cair na questão da autópsia psicológica. Por favor. Você desculpe, professor, está usando você. Né?
Isso é a típica situação de inversão de valores. Não? Você teria que estar aqui falando e eu movimentando o computador. Bom, então como é que se faz essa perícia? Segundo a orientação lá do Rosner e da... Eu depois vou dar uma bibliografia que cuida disso. Primeiro, os elementos dos autos. O estudo dos comemorativos dos autos. O que é isso? Os autos, que a gente chama popularmente de processo, né? A gente olha que processo maçudo. Não, aquilo tecnicamente é chamado de autos. Autos de processo. Quer dizer, ali reúne-se depoimentos, história, fotografias, estudos diversos. Então, o perito, psiquiatra ou psicólogo vai ter que estudar aquilo. Ah, mas eu não sou formado em direito, não importa. Você tem que ler aquilo com olhos de especialista na sua área. Ali existe uma história. Tá? Então você aprende a valorizar, por exemplo, depoimentos, vários. Você pode, dentro de um depoimento de um vizinho, por exemplo, que nesse caso me ajudou também, você tem um elemento importante, informativo, que para o juiz não foi importante. Depois fazer uma avaliação pormenorizada dos fatores de risco para o suicídio. E nós sabemos que existem fatores de risco. Tá? Alguns livros de psiquiatria forense e de psiquiatria, eles catalogam riscos maiores ou menores para o suicídio. Nós conhecemos. Tá? Ideias de suicídio, já tentaram suicídio e não conseguiram êxito, então é preciso ter uma série de cautelas com ele. A necessidade, muitas vezes, de manter uma vigilância constante. Mesmo assim, muitas vezes, o paciente grave consegue frustrar até a vigilância. Me lembro de um caso, já tem muito tempo. Quem é mais idoso adora contar caso antigo, né? É o meu caso. Minha mulher que disse, você fica falando uns casos de 1950, tem gente aqui no auditório que nem nasceu ainda, você está contando os casos. Eu e o Jorge, né? Nós dois contamos casos antigos. Esse caso foi na casa do Dr. Eiras de Botafogo. Não sei se vocês chegaram a conhecer, teve uma casa de saúde grande ali em Botafogo, para doentes mentais. E esse caso, eu me lembro, porque eu acompanhei a história, Heriberto, um paciente com ideia de suicídio, muito deprimido, foi colocado numa enfermaria sob vigilância constante. O colega da época, o médico, disse, olha, vocês não deixem ele, até para ir ao banheiro, vocês vão junto. Porque ele tinha tentado suicídio com um tiro, não conseguiu êxito, e ele dizia, eu quero morrer, etc. As ideias eram essas. O que aconteceu, para resumir? Ele pediu para ir ao banheiro, o enfermeiro foi junto, chegou lá no banheiro e disse, olha, eu vou defecar, então eu gostaria de ficar mais isolado. Uma coisa muito ruim de você ficar olhando e tal. O enfermeiro achou razoável aquela ponderação. Ficou do lado de fora do banheiro e ele entrou como se fosse usar o vaso para defecar. De repente, o enfermeiro viu como o corpo tombou, foi ver, e amputou a própria língua. E foi sorvendo o sangue até entrar em anemia aguda, choque e morreu. Quer dizer, imagina o drama, né, dessa pessoa para chegar a esse ponto. Mas ele queria morrer. O caso do Madalena, que você conheceu, da Caruso Madalena. Avaliação epidemiológica para o suicídio, perfil do decújus.
Decúbito não é para assustar ninguém, não. Aqui em direito, quando a pessoa já morreu, a gente fala que é o decúbito. Né? Estranha a expressão, né? O decúbito, se houver alguma questão jurídica com um de nós depois da morte, nós vamos ser chamados de decúbito, que é a linguagem jurídica. Teve até a história de um advogado, obviamente, muito curto de conhecimento, teria escrito numa petição que o decújio deixou uma decúja e vários decujinhos. Essa é uma piada que corre no fórum há muitos anos. Deixou uma decúja e vários decujinhos. Claro que o decúja é aquele que morreu. Bom, e depois a conclusão. Vamos adiante para ver o caso. Bom, os fatores de maior risco são, segundo o Rosner e outros autores, são esses: a idade, o sexo, estado civil, divorciados suicidam mais do que separados, mais do que viúvos e mais do que solteiros. Transtornos mentais, depressão e alcoolismo provocam suicídio. História anterior de tentativa de suicídio, óbvio. Dependência de drogas, doenças físicas crônicas e produtoras de grande sofrimento. Também provocam mais suicídio do que a população em geral. Nós temos até casos, né, modernamente, de suicídio assistido, né, em alguns países. E aqui no Brasil há propostas legislativas para liberar isso. Né? O suicídio assistido, o que é? É um aparato médico e propicia. Aquele doutor foi até condenado, ele, era apelidado Doutor Morte, vocês devem ter lido na época. Ele fazia o seguinte: ele não podia matar, não podia praticar eutanásia, mas ele enchia uma seringa com cloreto de potássio, né? Colocava na veia do paciente, com uma parafernália lá, uma manobra, em que o próprio paciente puxava um determinado cordel lá, e aí havia injeção, e ele ali do lado via o paciente morrer. Quer dizer, eu não matei, ele suicidou-se, né? Seria o suicídio assistido. E ele acabou sendo condenado, porque foram vários casos, e aí as famílias entraram com ações contra ele. Seguinte. Esse é o caso que eu fiz, inaugural, que eu fiz, né, no ano 2000. Então veja, o atraso chegou aqui, né? Porque o primeiro caso relatado nos Estados Unidos é de 85. Aqui só chegou em 2000. Foi o caso que eu fiz. Pelo menos que eu saiba. Não vai ninguém aí dizer, olha, no Amazonas teve um caso antes do seu, tudo bem. Não estou disputando primeiro lugar, pole position. Mas que eu saiba, eu fiz o primeiro caso. Com essa denominação, com essa estrutura. Não é que eu fui o primeiro a opinar sobre suicídio e homicídio, não, tá? Deixar bem claro isso. Então, a morte do cidadão MP foi no ano 2000, 24 de agosto. Queda da varanda do apartamento onde residia, lá na Barra da Tijuca. Ele morava numa cobertura, como eu disse, um homem de muitas posses, um daqueles edifícios famosos ali da Barra da Tijuca, e ele apareceu morto, né, no andar térreo, lá na grama, no jardim em torno do prédio. E aí, só ela estava em casa, o filho levantou a hipótese. Não, foi ela que empurrou, para ficar com o dinheiro dele. Então, essa foi a suspeita levantada e cabe à polícia, obviamente, investigar. Tá? É papel da polícia investigar. No apartamento, somam a vítima e sua esposa. Laudo criminalístico foi feito lá no local, pelo Instituto Carlos Zéboli, não conclusivo sobre a causa jurídica. O perito da criminalística não estabeleceu nenhum parâmetro, porque existem parâmetros, né, na criminalística, a distância do corpo até a base do prédio, né,
a situação, porque quando a pessoa é lançada, existe parâmetro típico. Quando a pessoa cai, outro. E quando a pessoa se atira, outros parâmetros. Mas nenhum desses o perito criminal determinou. Ele disse, a conclusão do laudo dele, eu não tenho meios de dizer se foi suicídio, homicídio ou acidente. Você tem a causa também de acidental, né? A pessoa pode cair, né? O laudo do médico legal falava apenas de morte por ação contundente. Verdade. Foi a ação contundente contra o solo. Tá? Quer dizer, mas é matar a mulher em razão da condição dela de mulher. Geralmente são os maridos inconformados com separar ex-maridos, etc. Então, criou-se esse parágrafo, não deixa de ser matar alguém, que é o feminicídio, não? A vítima legou parte significativa do patrimônio à esposa, a essa nova esposa. Um grande patrimônio que podia. A parte disponível, é claro que a parte dos filhos, pela lei brasileira, você não pode mexer. Tá? São chamados herdeiros necessários, né? Todo mundo sabe disso. É diferente de outros países. Por exemplo, nos Estados Unidos você pode doar até para o gato de estimação, para o cachorro. Tem gente tem milionário que morre e deixa o patrimônio para o gato. E é óbvio que junta logo um bando de gente para cuidar do gato, né? Um gato com patrimônio desse merece, né? Tem logo voluntário para cuidar do gato. Né? Mas lá, no regime anglo-saxão, você pode dispor dos seus bens como quiser. No nosso regime, não. No nosso regime, você tem que deixar a parte indisponível para os herdeiros necessários. São os filhos, os netos, etc. Agora, tem uma parte que você pode dispor no seu testamento. Essa parte disponível, que era muito grande já, ele deixou para nova esposa. Aí vem logo a suspeita, ela matou para ficar com o dinheiro. Antecipou, né? O testamento, antecipou a execução do testamento. Porque ela quer o dinheiro. Bom, a vítima se achava em tratamento psiquiátrico. Esse foi um ponto importante que eu grifei. Esse senhor estava em tratamento psiquiátrico. Com um detalhe importante para esclarecimento. Com um quadro depressivo maior, depoimento de 2 psiquiatras que trataram a vítima em uso de citalopram e cloridrato de venlafaxina. E um médico, um deles, registrou e aconselhou, inclusive, no próprio, por isso que eu digo para os médicos aqui presentes, né? O prontuário é a maior arma de defesa que você tem como médico. Para essas questões que surgem, erro médico, acusações, etc. Você registra tudo. No caso, um desses psiquiatras registrou, aconselhada a família a promover a internação psiquiátrica do paciente. Então, é um dado importante. Por que ele faria isso, o psiquiatra? Porque ele viu ideias de suicídio importantes. Então, ele aconselhou. Não chegou a internar, porque houve o evento morte, mas ele aconselhou. Exame de tomografia computadorizada do crânio, em 8/6, portanto, ele morreu em 24/8, recente, né? 2 meses antes da morte,
havia uma involução fisiológica do parênquima cerebral manifesta por ampliação dos sulcos e cisternas e por expansão secundária do sistema ventricular. Então ele já estava sofrendo uma atrofia cerebral. É um dado importante que tem repercussão psiquiátrica, óbvio. Tá? Hoje em dia, nós temos um caminhar paralelo e quase convergente entre os dados da neurociência e os dados psiquiátricos e psicológicos. E cada vez mais se está estudando isso, que é muito bom. Tá? Porque houve uma época em que houve uma briga. Se dizia mesmo, você é neurologista, não entende nada de psiquiatria. Fazia até piada. Aqui no Instituto mesmo eu ouvi piadas do tipo, o neurologista diagnostica muito bom, mas não trata nada. E o psiquiatra não trata nada e nem diagnostica. Isso era a proximidade aqui do estudo de neurologia, né? O estudante adora essas coisas. Né? E a gente então comentava. Não é nada disso que todos os campos de ciência, psicologia, psiquiatria, medicina, neurologia, etc., estão convergendo para tentar entender o ser humano. Né? E mesmo assim, como diz a professora Maria, ainda não se entende. Né? Ainda é um mistério. Né? Bom, então, esses eram os dados que eu frisei. O próximo. Aí eu corri lá para o nosso mestre Kaplan e Sadock. E lá ele tem o seguinte, fatores de risco para o suicídio. Eu fui equacionar os fatores. E ele disse, num estudo de 134 casos de suicídio, 98% do grupo com transtorno mental. Então ele já bota aqui, em primeiro lugar, transtorno mental é importante. E nós sabemos da nossa experiência clínica. Né? Transtorno mental é importante. Pode ocasionar o suicídio. 70% de vítimas de suicídio na população geral tem transtorno do tipo depressão ou alcoolismo. São dados do Kaplan. Tá? Transtorno de humor, depressão é o diagnóstico mais comumente associado ao suicídio. E a APA, através de um estudo chamado Carazu, em homenagem ao cidadão que fez esse estudo, diz que o risco aumenta na fase de recuperação do transtorno depressivo. Isso é um dado, curiosamente, que no tempo de estudante aqui no Instituto, eu ouvi de um professor Eustáquio Portela, um grande professor, esse dado. Foi a época, e vocês veem como eu sou antigo, foi a época que surgiu a imipramina. Que coisa, Maria. Você não era nascida ainda, né? Surgiu a imipramina, cujo nome comercial é o Tofranil, né? Um antidepressivo. E o que se notava? O Portela chamou a atenção disso, que ele era um grande psiquiatra, um grande psicanalista e um grande psiquiatra. Ele diz, presta atenção, que quando você começa a medicar com medicação antidepressiva e o doente começa a melhorar, nessa fase é onde acontece a tentativa de suicídio ou o próprio suicídio. Porque antes da depressão profunda, ele não tem nem iniciativa de se auto-exterminar. E aí eu me lembrei, naquela época, da minha primeira paciente, quando eu era estudante, numa clínica psiquiátrica particular, onde eu fui trabalhar como plantonista, durante a noite, e como estudante a gente ficava louco para não ser chamado, né? Pavor de ser chamado. Você não passou por isso, mas eu passei. Tá? A enfermeira, 3 horas da manhã, me chama, doutor, vamos ver a dona fulana, esqueci o nome dela. Era uma senhora idosa, e eu fui, como todo estudante plantonista, fui armado do meu estetoscópio e do meu estigmanômetro. Não? Aí tirei a pressão. Na medida em que eu estava insuflando o aparelho, né? Ela com um olhar assim longínquo,
olhou um pouco para o lado, deitada, e disse, doutor, o que o senhor está fazendo? Eu digo, não, eu estou aferindo a sua pressão, para ver se está tudo certo. Não adianta, doutor, nunca me esqueço dessa cena. Eu digo, como não adianta? Eu já morri. É uma depressão tão profunda que a sensação dela é que ela não existia mais. Não adianta, nunca me esqueço do olhar dela, porque eu já morri. Então, essa sensação de vazio, nessa fase, não existe o suicídio. Eu lembro do Portela mostrando. Quando começa a haver a melhora, é a fase perigosa. Então, e o Kaplan repete isso. E o cara azul da APA colocou isso como princípio. O risco aumenta na fase de recuperação do transtorno depressivo. Vamos ao próximo. Conclusão. Para terminar, para não cansar mais os senhores. Até porque eu gostaria que houvesse perguntas, não? Que é o que anima a gente quando fala para o público. O cidadão MP, perto da morte, ele tinha um grave quadro de depressão com ideia de suicídio, diagnosticado por 2 psiquiatras que o tratam, ou trataram, melhor dizendo. Então, esse é o primeiro ponto que eu mostrei para o juiz, porque eu tinha que convencer o juiz. Eu tinha que mostrar os pontos técnicos. E outra coisa, eu sempre aconselho, quando vocês fizerem relatório, atestado, algum documento para a área judicial, façam com facilidade de compreensão. Porque senão, se vocês colocarem o psiquiatria lá, ou psicologia, vocês vão perder pelo menos uma tarde de consultório, porque o juiz vai intimá-los a ir lá para fazer uma pergunta. Como comigo aconteceu no início da minha carreira, e eu aprendi. Que a tarde toda ela sentada, para o juiz perguntar o seguinte, doutor, o senhor escreveu aqui esquizofrenia paranoide, o que é isso? Só para isso. Então a gente tem que usar uma estratégia. O que eu deveria ter feito? Esquizofrenia paranoide, ou entre parênteses ou entre vírgula, trata-se de grave quadro psicótico, onde as ideias de referência, de perseguição, etc., não me chamaria, eu não perderia o consultório daquele dia. Então, aconselho a todos vocês, quando fizerem algum relatório para a justiça, fazerem com clareza. Explicação. Ah, mas o juiz tem que saber o que é esquizofrenia. Não sabe, ele não é obrigado a saber isso. Entendeu? Então, voltando aqui. Fase de recuperação da depressão, maior incidência de suicídio. Depoimento no inquérito policial de filhos, parentes e dos psiquiatras. Os próprios filhos falaram da ideia de suicídio. Não, papai estava com ideia de suicídio. Porque o problema todo era em relação à desconfiança da nova esposa, que não era a mãe dele. Porque seguramente se tivesse acontecido e fosse a mãe dele, eles não levantariam essa vida. É natural, né? Local do evento, ele vem em conta também. Isso é um dado criminalístico, não é psiquiátrico, mas ajuda. É óbvio que se você vai empurrar alguém, vai agredir alguém, a pessoa tenta se defender. Daí é chamar a medicina legal, quem é médico sabe, porque passou pela cadeira de medicina legal, o professor Jorge conhece muito bem isso, as chamadas lesões de defesa. Você vai tentar agredir alguém, a pessoa tenta se defender. Então, muitas vezes, o agressor, mesmo que ele tenha a força física maior, a vítima o arranha, faz escoriações unguiais. A vítima tenta, criança, por exemplo, morde para se defender. E aí você tem, ao examinar o suposto agressor, você encontra sinais referentes às lesões de defesa. Tá? Então, esse é um ponto. Me lembro daquele Ezequiel que matou uma moça chamada Denise Menoriel há muitos anos. Ele estava cheio de marcas unguiais no pescoço.
Aí foi indagado ele pela perita, minha colega de concurso, a Gracinda. O que foi isso aí no seu pescoço? Foi um gato lá no condomínio, ele era porteiro do condomínio. Foi um gato que estava incomodando no condomínio, eu tentei segurar para levar ele para fora do condomínio e ele me arranhou. Mas não era arranhadura de gato, que é típica. O gato tem a unha fininha, né? Eram arranhaduras promovidas pela vítima. E foi através disso um dos elementos que levou à condenação. Além da tentativa de simulação que ele fez, por isso é que eu tive que examiná-lo lá no manicômio em Tornaí. Ele simulou algo que não existe em psiquiatria, não. Tudo que você perguntava, ele dizia, não sei. Qual é o seu nome? Não sei. Qual é a sua idade? Não sei. Aí eu concluí o laudo. O estagiário que estava comigo disse, professor, não vai ter laudo? Eu digo, vai, o laudo está feito. Se eu estou indagando aí no nome dele, a idade dele, é óbvio que mentalmente ele está elaborando a minha pergunta e está respondendo de uma forma negativista. Isso prova que ele está lúcido, prova que ele está orientado, ele sabe do que ele fez, etc. Ele foi condenado, depois morreu no presídio, um daqueles motins comuns, né? Mataram ele lá. Bom, Louca não tinha sinais de luta ou violência. A maior probabilidade, após o estudo psiquiátrico, apontaria para a ocorrência de suicídio provocado por grave quadro depressivo. Essa já é a minha conclusão. Que vitimou a MP se achava em fase de tratamento psiquiátrico. Esse foi um dos elementos. Portanto, a causa jurídica, entre tantos fatos apurados, da morte apontada para a maior probabilidade, veja bem, eu falei no início e estou repetindo, não se dá certeza que alguém podia dizer, bom, você então afirmou que foi de suicídio? Não. Eu disse que a maior probabilidade era de suicídio, por esse elemento psiquiátrico forense. Agora, cabe ao juiz julgar. E aí o juiz deu a seguinte pronúncia. Sentença de impronúncia. Artigo 409 e tal, se não se convencer da existência de crime ou de indício suficiente de que o réu é o seu autor, o juiz julgará improcedente a denúncia ou a queixa. Descreve a denúncia palavras do juiz. Que a ré, de forma livre e consciente, com a intenção de matar, provocou a queda da vítima, empurrando da varanda do nono andar. Isso é o que o Ministério Público disse, quando fez a denúncia. Não houve testemunha do fato, sendo de ressaltar, como afirmou o Ministério Público, tanto a prova testemunhal quanto a documental não indiciam ter ocorrido um crime de homicídio. Ante o exposto, e aí cabe ao juiz julgar, e ele julgou. Julgo improcedente a pretensão deduzida na denúncia para impronunciar como impronuncio. Aí você diz, qual a importância disso? Alguém que estivesse na posição de criticar o que eu estou falando. Qual a importância disso? A importância é que você concorre para que não haja uma injustiça. Porque, veja bem, na área penal, o que se julga é a liberdade da pessoa. E depois da vida, diz a Constituição, o bem mais nobre é a liberdade. Que foi conquistada a duras penas do ponto de vista histórico. Se vocês olharem do ponto de vista histórico, desde a Carta de João Sem Terra, de 1300, o homem, cidadão comum, luta pela sua liberdade. E nós tivemos vários eventos históricos importantes que levaram a nós termos isso que hoje nós vivenciamos, experimentamos, e às vezes não damos nem muita importância, que é a liberdade, a cidadania. Então, você julgar uma pessoa culpada de um crime grave, você vai colocar essa pessoa fora do seu direito de ir e vir. A liberdade é toldada. Só duas figuras na nossa sociedade podem fazer isso. Curioso, né? Uma é o juiz, quando condena a reclusão. E outro qual é? O psiquiatra, quando manda internar involuntariamente.
Então, em ambas as situações, nós temos que ter muita atenção do que estamos fazendo para não cometer injustiça. E volto a dizer, a nossa Constituição de 88 é muito clara. Os bens que são resguardados por ela, esculpidos lá nela, são imutáveis, são a vida e a liberdade. Depois vem outros bens. Mas a vida e a liberdade... Então, por isso, eu agradeci ao Alexandre, quando ele me convidou para falar por isso, e ao Jorge também, que eu acho que nós que militamos na área psi, vamos falar assim genericamente, nós temos que ter muito cuidado com essas questões da cidadania, da liberdade, né? Para que não cometamos injustiça. Nada pior existe do que o cometimento de uma injustiça. Por isso eu fiquei feliz com a sentença do juiz. Essa senhora foi para casa, não teve problema, não respondeu a nenhum processo de homicídio, né? E conseguiu realmente levar a vida dela. Poderia ter ido para a cadeia. Homicídio é uma pena grave, é a pena mais grave do Código. Matar alguém, não? Então eu queria agradecer a vocês a atenção. Desculpe se eu me alonguei demais, mas é o meu vício. Isso é a dependência que eu tenho. E quando pego um assunto que eu gosto, eu falo, sem parar. No Congresso, chego. Maria já presidiu mesa que eu participei, né, mano? Eu chego e já aviso para o auditório. Eu vou falar mais do que os 15 minutos que me deram. Pode desligar o relógio que eu vou passar. E às vezes, quando me dão 15 minutos, eu falo 50, 60. A coordenadora fica louca. Só falta bater a campainha. Olha, acabou seu tempo, né? Porque tem os outros colegas para falar e tem o auditório também para se pronunciar, né? Então, eu peço antecipadamente ter me alongado, mas eu achei e agradeci muito ao Alexandre e ao Jorge me convidarem para esse tema, porque eu acho que é um tema que nós temos que refletir sobre ele. Porque às vezes a gente não presta atenção no nosso consultório, mas nós estamos atuando sobre algo muito importante, principalmente em psiquiatria, quando se vai internar alguém involuntariamente. É a questão da liberdade. É soberana e tem que ser respeitado, e foi uma conquista histórica do ser humano muito difícil. Durante anos, em vários eventos, rebeliões e revoluções, nós tivemos que fazer, nós, seres humanos, para controlar a voracidade dos governos, dos governantes, de querer tomar conta da vida da gente. Obrigado. Bom, quero agradecer ao professor Talvani pela brilhante exposição, né? O professor Talvani mostra toda a cultura psiquiátrica em geral que ele tem, né? A coleta de dados como é tão complexa nesses casos, né? E o professor Talvani faz isso com perfeição, né? Eu diria. Eu tenho tive um caso desse tipo, que eu atendi até com a outra colega. Falar bem rapidamente, era um senhor que estava internado no hospital geral, com um quadro de infecção, e ele passou 2 meses numa situação de delírio, de confusão mental. E nesse ínterim, a ex-esposa, melhor dizendo, ele já tinha outra mulher, foi lá na enfermaria e pegou o dedo polegar dele com permissão de fazer uma conta conjunta. E aí os filhos entraram com o processo, né? E aí eu e a outra colega, nós vimos que, na verdade, naquele período ele estava com quadro de delírio, portanto não tinha direito a realizar aquela ação. E o ato foi anulado e ela teve que devolver a quantia para, enfim, para a nova esposa e para os filhos, né? Foi a minha única experiência com um caso desse tipo. Quer passar a palavra para o professor Jorge. Agradecer ao professor Talvani pela exposição e queria fazer uma pergunta. Eu queria saber se, atualmente,
essa ideia na dependência de droga, de comprometimento da vontade, se o professor Tavani acha que isso vem sendo aplicado dessa maneira, como ele acha que deveria ser, ou se continua como na época, quando eu fui diretor do manicômio judiciário, eu assinei como diretor 7.000 laudos. Apenas um, em um caso, os peritos consideraram alterada a vontade do paciente. Em todos os outros, não. Eu queria saber se ele tem alguma informação atual, como é que anda isso na perícia psiquiátrica oficial, né? Bom, eu agradeço a pergunta. Continua o mesmo problema, Jorge. Eu sou a exceção da exceção. Mas, em alguns casos, felizmente, o juiz tem considerado a minha posição favorável. Entendeu? Porque eu uso o conceito da OMS, eu não inventei nada. Lá na CID e na 11 continua a mesma coisa. O que diz que é dependência? É um estado de submissão, de escravização à droga, com utilização maior ou menor, né? Tem um conceito, onde a pessoa não consegue se libertar daquilo. E nós sabemos da clínica, né? Todo mundo que faz clínica aqui sabe. Então, falar que essa pessoa tem pleno discernimento e vontade livre, no caso da vontade é que eu discordo. Discernimento tem, mas ele praticou tráfico de droga. Tem um caso do filho de um colega aí que eu estou ajudando como assistente técnico. Ele foi preso no aeroporto, não há dúvida, carregando êxtase, uma quantidade grande, que não seria para próprio uso. Só que ele é dependente, já foi examinado, faz tratamento, teve internado várias vezes antes do episódio, não é que foi agora, antes, agora continua sob tratamento, e ele diz claramente, olha, me ofereceram X%, então eu trouxe a droga da Holanda para cá, ele foi à Holanda, passagem paga, pegou lá e trouxe, foi preso no Galeão. Eu vou falar que essa pessoa tem pleno discernimento? Tem. Mas plena capacidade e livre vontade, não. Se ele é dependente, e é. Bom, eu vou só fazer uma pergunta da VEB antes de abrir para a plateia, tá? Hoje só temos uma pergunta. Que essa conferência está sendo gravada, como eu falei, né, professor? Então, bom dia. Gostaria de saber um pouco mais sobre a responsabilidade e culpabilidade das ações de um dependente químico. É mais ou menos o que o senhor já respondeu. Nossa opinião, o quanto o dependente químico pode realmente ser responsabilizado por suas ações. Então, o senhor já respondeu. Quem gostaria de fazer? Professor Márcio Amaral? Não vi, desculpe. Desculpe, a próxima, professor Maria. Professor Tavani, sempre aprendemos, sai daqui com algumas informações importantes. A autópsia psicológica, depois chamada até psicossocial, se ela teve uso na justiça, chegou à Suprema Corte, na pesquisa de suicídio ela vem de 1961, 62, né, quando começa, então só para fazer um registro. Nesse caso que o senhor apresentou, seria interessante saber se houve carta, as cartas também são forjadas, né? Mas certamente houve alguma negligência generalizada, que a primeira recomendação que eu faço é não sair de lugares altos. Tem arma em casa? Não. Perigos com lugares altos. A questão da internação, isso era uma crença que a gente tinha, e eu também já reproduzi isso, em casos muito graves de internação. Até que alguém demonstrou que o hospital é um local de grande ocorrência de suicídio. Se eu der um exemplo, é muito fácil se suicidar. Eu sempre gosto de bater na madeira, apesar de não ser esotérico, sei que há muito tempo que não acontece aqui nas nossas enfermarias, mas de vez em quando aparecia um enforcado. Então, bem mais importante é o estabelecimento de uma rede de pessoas morando em lugar baixo ou protegido. Então, houve certamente uma falha generalizada, né? A questão da doença mental,
Aqui, esses dados estão um pouquinho exagerados. Há pelo menos 5% são suicídios racionais. Freud morreu assim, muitos médicos morrem assim, né? Então, esse 98 é um pouco exagerado. Essa amostra certamente não é representativa do suicídio em geral. Mas consideremos 90, um número altíssimo, essa associação com doença mental. Agora, eu diria, a doença mental é a doença mais democraticamente, sociologicamente distribuída no mundo todo. As taxas são muito parecidas, não há uma grande diferença, a diferença é sutis. E as taxas de suicídio variam de mais de 10 vezes de um lugar para outro. Então, a doença mental não é a causa, nem é um fator tão... Há uma certa corrente suicidogênica de cada sociedade, e que você, antes de começar o ano, já pode saber quantos vão se matar ali. Então, é muito mais de um ambiente social que leva o doente mental a se matar do que propriamente a doença mental como causa. O suicídio chega a nós na sua última fase, e por isso nós fracassamos tanto, porque os determinantes são muito anteriores. Seria isso, obrigado. Agradeço a pergunta do Márcio, meu amigo de longa data, e que eu conheci de calça curta, né? Ô, Márcio, você não consegue sair, eu vejo pela sua exposição, da sua postura humanista, que é notável. E realmente é isso. Quer dizer, o americano adora estatística e dá essas coisas. Eu sei que você está discordando um pouco do Kaplan. Porque ele pega realmente a questão do suicídio e coloca como se fosse matematicamente possível. E não é. Nós sabemos. A nossa formação é muito mais europeia do que americana. Quando eu digo a nossa, nós dois. Você tem toda a razão. Quer dizer, você tem que envolver, e você é um grande clínico, sabe disso, você tem que envolver toda uma rede familiar, porque há um detalhe, eu não contei aqui, para não me alongar, nesse processo, há um detalhe curioso. O vizinho, que são duas coberturas, o vizinho do lado, 10 dias antes do depoimento dele no processo, ele diz que esse cidadão, esse senhor, foi visto com as pernas para fora da varanda, sentado, e ele aí, desesperado, chamou a atenção da empregada e foi até lá. E aí foi a empregada, ele e o porteiro foram lá e tiraram esse senhor da posição, porque ele permaneceu lá com as pernas, numa atitude de quem ia se atirar. Você não diria que foi uma tentativa de suicídio, mas foi um ato que chamou a atenção. Então você tem toda a razão, quer dizer, há necessidade. E outra coisa, na nossa classe, o CRM, o CFM fez um levantamento agora, suicídio de médico está um problema. Muito suicídio de médico. Então, na realidade, é isso aí, você tem que ter uma visão ampla, humanística, e tentar prevenir. Porque depois que aconteceu, nesse caso em especial, o que chamou a atenção foi estar em casa, só ela e ele. E haver um grande patrimônio em jogo. Isso é que chamou a atenção. Certo? Mas você tem razão. O juiz, por exemplo, ele vai muito por essa questão de estatística. Estatística, na vida humana, é um detalhe. Você não pode avaliar só pela estatística. Mas eu usei isso aqui porque é a única coisa que se tem documentado nessa estatística do Kaplan. O Rosler não bota nem estatística, ele fala apenas da doença mental, dos estados de desespero, etc. Ok? Obrigado. Bom dia, acho que ainda, né? Então, uma alegria, né, ter o professor Pavani aqui conosco, sempre, ouvi-lo. E se eu gosto de contar história, eu sempre lembro de uma história da primeira visita, quando veio a visita aqui da CAPES, quando a gente teve um incidente aqui no Instituto, que a nossa pós-graduação para a PSAN recebeu uma nota 2, você deve lembrar disso.
que veio à comissão e aí defendendo que os artigos tinham que ser publicados em inglês, e aí o senhor levantou e fez uma defesa da língua portuguesa, por que nós tínhamos que escrever em português para nós mesmos. Perdemos, né? Hoje estamos todos escrevendo em inglês. Mas foi brilhante aquela exposição que o senhor fez presente perante os professores que ficaram calados, não tiveram nem como responder. Então, o professor Talvani está implicado na história do Instituto, em vários episódios, né? Aqui ao longo da história do Instituto. Então, poder recebê-lo aqui realmente é uma honra e uma alegria muito grande. Em relação ao que o senhor traz, eu tinha um pouco pensado como Márcio, mas nem era isso que eu ia falar. Realmente chama a atenção uma certa negligência, ainda mais agora das histórias que 10 dias antes. Mas aí vem as questões muito subjetivas, que a gente não tem como lidar. De fato, ali era dizer que ela tinha empurrado ou não tinha empurrado o senhor, né, o marido. E essas questões subjetivas da nossa especialidade, elas são complexas. E eu acho que quando entra essa questão da justiça, a coisa é mais papel que a justiça. Atirou ou não atirou. E aí que me chama muita atenção, que eu achei muito bonito nisso, quer dizer, a importância do conhecimento psiquiátrico para você salvaguardar uma liberdade de uma pessoa. Que no caso não é um doente, a gente está acostumado a salvaguardar a liberdade de doentes, tratá-los, etc. Mas a importância da psiquiatria, do seu conhecimento, para você salvar a vida de uma outra pessoa que podia ser incriminada. Isso eu achei muito, muito bonito, né? Um outro ângulo da nossa trabalho, da nossa especialidade, que eu nunca tinha parado para pensar, né? Eu nunca tinha visto também assim. E uma outra questão só de uma coisa que o senhor falou, assim, rapidamente, que é essa questão da interdição do pobre, a gente lida aqui cotidianamente com essa questão de pessoas querendo interditar o doente mental que é pobre. Por quê? Por causa do benefício. Então, quem é que vai poder ficar com aquele benefício? Quem é que vai curar, apelar? Isso é uma questão muito grande. Está internado aqui, mas aí quer curar, apelar, porque vai ficar com benefício, o benefício não está em benefício do doente que está internado. Vai para a residência terapêutica, não quer que vá, porque o benefício vai ter que ir junto. Então, é uma ordem de lidar com essas questões também de dinheiro e patrimônio, que no caso não são grandes patrimônios, mas um salário mínimo de uma família que não tem nada é muita coisa. E o que a gente vê cada vez mais é o doente sustentando a família toda através do seu benefício. E isso gerando uma série de questões. Né? Obrigado, professora Maria. Realmente, você tem razão. E veja bem, no caso do pobre, o comentário que eu fiz, eu não pensei na hora nesse problema por menor que seja o benefício, mas a família quer o benefício, né? Como certa feita, eu acho que eu era vice-diretor do manicômio, Jorge era o diretor, nós surpreendemos uma família durante a visita. Imagine, cidadão internado lá tinha cometido um crime grave, foi mostrado que ele era inimputável, ele passou a medida de segurança. Na entrevista, um dos enfermeiros veio me dizer: doutor, ali a família está querendo que o cara assine aquela procuração para vender o apartamento que ele tem, que era o único bem que ele tinha. Aí fomos lá, não permitimos, levei o caso ao Jorge, porque veja bem, a família, em vez de pensar no doente, não, ele tinha um apartamentozinho lá no subúrbio e a família levou uma procuração, logicamente, orientada por advogado, para ele assinar para permitir a venda. Então você tem toda a razão. E outra coisa é esse aspecto que você ressaltou, que é muito importante. Cada um de nós, como profissional, tem que estar alertado para o fato de que quando você produz um simples atestado, eu que milito muito na justiça, vejo uma receita, uma prescrição, pode levar a uma situação judicial. Como? Separação, vara de família, separação litigiosa do casal. A senhora, obviamente, no período anterior à separação, e é natural que isso aconteça, tanto ela quanto o marido, entraram em estresse, situação de angústia. Você desfazer um casamento é um negócio meio sério, né? Assim como casar. Mas o desfazer é mais estressante ainda. O que é que ele fez? Ela foi a um colega psiquiatra, se queixando de que, olha, eu estou em fase de litígio com meu marido, situação, não, eu acho que nós vamos nos separar, não vai ter jeito, tem criança no meio, tem filho. O
queria que o senhor me desse um remedinho. E o psiquiatra deu. Um tranquilizante desses da vida. O que ele fez? Ele pegou o ex-marido, ainda convivendo com a ex-mulher, dentro de casa, que não estavam separados ainda. Ele pegou a receita e xerocou. Quando ele entrou com a ação, na questão da guarda das crianças, o advogado dele alega que ela não tinha condições de cuidar dos filhos porque ela era doente mental. E colocou lá a cópia da receita, que era o juiz não sabe para que serve um benzodiazepínico. Era um benzodiazepínico, colocou lá a cópia da receita, mas o título do receituário era Dr. Fulano de Tal, psiquiatra, pronto. Ela agora está frequentando o psiquiatra, ela não tem condições, etc, etc, etc. Eu fiz a perícia no caso e mostrei que não tinha nada a ver. Era um momento de estresse como qualquer um de nós passa, em que evidentemente o colega que atendeu achou prudente ela usar um benzodiazepínico periódico, no momento, temporariamente, para aliviar a angústia que provinha exatamente da antecedência da separação. Mas tive que escrever 5 ou 6 páginas para mostrar isso para o juiz. Então você tem toda a razão. Cada um de nós tem que prestar atenção, né, ao seu redor, porque é natural. Nós somos formados dentro da ciência, estamos habituados a frequentar a biblioteca, a estudar, né, a fazer reunião científica. Mas a vida está aí, ao nosso redor. E as pessoas estão aí, com as suas mazelas, as suas hostilidades. Então você tem toda a razão em lembrar isso. Temos que ter cautela, né? Boa tarde, já. Me chamo Ricardo Santos, sou ex-aluno de PUC. Eu tenho dúvida quanto à autópsia psiquiátrica apresentada, se o filho foi ouvido, se essa esposa foi ouvida, ou se cabe ouvi-los ou não, ou se cabe ficar só nos autos do processo. Não, tudo bem, ótima pergunta. Eu, quando vi os autos, como disse, estudei, é claro que lá havia depoimento do vizinho, que eu não citei aqui, esse tal vizinho, depoimento dos filhos, depoimento dela. Claro, existe o chamado interrogatório do acusado, que é parte integrante e necessária do processo. O juiz pergunta, o senhor está sendo acusado de tal, 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 tal. O senhor fez isso, o senhor reconhece isso? É o interrogatório do acusado, que é uma peça de defesa, de autodefesa. Então, é claro, agora eu não valorizei para o meu diagnóstico, entendeu? Por isso que não está aqui. Eu aqui pensei as coisas que eu considerei mais significativas para convencer o juiz, como eu falei. Porque o papel nosso, quando trabalhamos como perito, é o convencimento do juiz. É claro que nós, numa reunião científica, se trazemos um caso para discussão clínica, é outra coisa. Aí a gente vai discutir outros aspectos. Mas no caso ali, interessava esses pontos, tá? Por isso que eu não falei nos depoimentos, etc. Mas estavam lá todos eles no processo. E principalmente o dela, né? Porque ela sendo ré, ela tem que ser interrogada. Bom, temos tempo para mais uma pergunta. Alguém gostaria de fazer mais uma pergunta ou comentário? Colega ali. Professor Talvani, eu fiquei curiosa quando o senhor mencionou, eu sou da psicologia, mas o senhor mencionou há pouco um alto índice de suicídio entre os médicos. Quais são se há algum estudo dos principais fatores que têm levado a isso? Você diz em relação à causa do suicídio? É. Olha, o CFM está interessado, tem até uma comissão investigando isso, porque tem sido uma incidência muito grande. E a especialidade mais atingida é anestesista, curiosamente. O psiquiatra vem depois.
Alguns atribuem, o que eu acho que é a visão mecanicista, não verdadeira, que o anestesista é porque ele tem acesso às drogas com maior facilidade. Isso não é por isso. Não é por isso, seguramente. Mas há colegas que opinam assim. Entendeu? Então, o próprio CFM está interessado em pesquisar isso e até fazer uma campanha dentro da classe. Tá? E é uma constatação, nós não sabemos por quê. Entendeu? Por que se suicida mais, o médico suicida? Como o homem suicida mais do que a mulher? Também não se sabe por quê. Você não tem uma causalidade. A mulher tenta mais o suicídio, é curioso. Estatisticamente ela tenta mais. Mas quem efetivamente mais consegue êxito, falar êxito para as pessoas leigas é um negócio horroroso, né? Parece que é sucesso, né? Êxito letal, no caso, são os homens. Isso são estatísticas americanas. O americano adora pesquisar isso, entendeu? Mas como você falou, eles não põem as causas verdadeiras. Eles falam na estatística. E você tem toda a razão. É preciso saber por quê. Até como disse o Márcio, para prevenir. Você tem que formar um esquema preventivo, porque a nossa área de atuação tem que trabalhar muito com a prevenção. Maria, só uma coisa que eu deixei de responder a você, mas eu continuo dizendo que a nossa língua é o português, como eu falei para a comissão. E uma coisa que eu não me conformo, eu era editor, né, fazia parte do corpo editorial, saí da revista da ABP por isso. Falei com o Antônio Geraldo na época, pedi para sair, porque eu não entendo uma revista. Aí ele disse, não, mas é porque para ser lida, não. Eu acho que a nossa língua tem que ser valorizada. E você se lembra que eu falei na época, na posição do professor Leme Lopes, que foi ao Congresso americano, no qual eu estava, Congresso da APA, convidado como conferencista, e ele disse em inglês, a introdução, ele disse, eu vou falar no meu idioma, porque a minha terra só se fala português, e fez o discurso todo em português. Se os americanos entenderam, não é problema deles. Entendeu? É a mesma coisa que eu faço. Se me convidarem, eu vou falar em português. Falar em inglês, não. Por quê? Mas, infelizmente, você falou bem. Hoje, tudo quanto é trabalho é publicado em inglês. O culpado disso é o professor Alexandre. Bom, então vamos agradecer ao professor Talvani e anunciar para a próxima semana a conferência do professor Gerson Lacks, que é Plano Nacional para a Demência, o que é e para que serve. Excelente.